Nós acabamos de sair de uma campanha, o sangue de Jesus tem poder, onde algumas pessoas já testemunharam, né, que conseguiram receber a bênção, e aqueles que ainda não receberam, eu oro a Deus que venha receber, em nome de Jesus. E eu estava me perguntando ontem, né? Sentei e fui conversar com Deus. Deus, eu vou trazer um estudo para a tua igreja. E Ele me colocou para trazer sobre Abraão, que é o pai da fé. Amém. A gente saiu de uma campanha, então nada melhor que a gente falar um pouco da fé. Eu trouxe alguns tópicos ali, algumas coisas que eu vou estar lendo para os irmãos. Então, vamos para Hebreus 11, 8 ao 12. Vamos para Hebreus 11, 8 ao 12. Amém, igreja? Amém. Vamos ler aqui a palavra. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um em si, já amortecido, descenderam tantos em multidões como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia. Amém, irmãos? Eu vou pedir para que os irmãos também, para que o irmão Ricardo, o irmão Tiago, abra a sua Bíblia aí, irmão Tiago, em Gênesis 22, e leia para mim 1 e 2, 22, 1 e 2. Carla, Gênesis 11, 12 e 13. 22, 1 e 2, né? Gênesis 22, 1 e 2. Carla, Gênesis 22, 11, 12 e 13. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moria. Sacrifique ali com holocausto, a um dos montes que lhe indicarei. Carla. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Até o 13, né? Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Vamos orar por essa palavra. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, o que o Senhor colocou em meu coração, eu estou trazendo para a tua igreja. Que todos que estão aqui venham se glorificar da tua palavra, que a tua palavra venha entrar no coração de cada um,
e que a sua fé venha se fortalecer mais e mais no Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Vamos isso aqui algumas palavras. Eu estava meditando na igreja, ou em casa, né, e fui vendo, né? Então a palavra de Deus diz assim: há dias em que o desânimo e as dificuldades parecem nos dominar, e nós sentimos abatido e sem esperança. A gente olha para todos os lados e parece que não há solução em lugar nenhum. Mas é exatamente nesses momentos que precisamos trazer à memória que o Senhor tem feito. Então, meus irmãos, nós temos que ter a memória do que Deus vem fazendo na minha e na sua vida. O que Ele já fez na sua vida, você não deve esquecer e não se deve se desviar, porque Deus é Deus na sua vida. Então você deve se fortalecer mais e mais na fé. Deus também nos apresenta promessas em muitas situações da vida. Inevitavelmente essas promessas passam por provas para que chegue à verdadeira maturação. Mas será que levamos a sério as promessas que Deus tem para nossas vidas? Será que nós levamos a sério? Porque todo aquele verdadeiro crente passa por prova. Nós devemos passar por prova, porque para que Deus venha ser rei na sua vida, para que você venha ter Deus como rei e Deus diante da sua vida, porque Ele é tudo na sua vida. Então nós devemos estar sempre em comunhão com Deus, porque as provas vão chegar, mas aquele que perseverar na sua fé, aquele não será abalado, porque Deus está conosco. Não é verdade, meus irmãos? Mas será que levamos a sério, né, as promessas de Deus? Muitos sofrem oposições aos seus propósitos e acabam abandonando a igreja, acaba saindo da igreja. Por uma pequena prova, ele já se afasta. Então, esse não está firmado na fé. Então, nós devemos ser rocha, não areia. Nós devemos estar firmados na rocha, que é Jesus. Abraão também se sentiu assustado com a promessa que o Senhor lhe fizera sobre dar-lhe um filho, né? Ele analisou a situação com objetividade, pois estava com quase 100 anos e Sara, sua esposa, com mais de 90. Portanto, conceder um filho na idade deles ia contra toda a experiência humana. Nada poderia causar a realização desta promessa, a não ser uma interferência divina. Então, às vezes, nós não merecemos receber o benefício de Deus, mas Ele nos dá o benefício porque Ele nos ama. Então, Deus também quer se sentir amado. E se nós se prostarmos de joelhos e orarmos a Deus, Deus vai sondar o coração de cada um e vai ver que aquela oração é sincera, e Ele vai receber e vai fazer por você o que você está pedindo, mas Ele também quer ver a sua sinceridade. Seja sincero na hora que você for orar, seja sincero. Coloque seu coração e sua mente para Deus. Fique puro e vá orar, porque Ele vai escutar. Não vá de qualquer jeito. Ele vai escutar a sua oração. Devemos estar orando mais e mais. Abraão não procurou enfraquecer na fé. Continuou a dar glória a Deus. E por isso ele se fortalecia a cada dia. Afinal, Deus prometera que ele seria pai de multidões. Então, se Deus faz uma promessa a você, Ele vai cumprir. Deus vai cumprir a promessa. Mas para que Ele venha cumprir a promessa que Ele fez na sua vida,
Basta você crer, você tem que crer. Eu creio que Deus tem promessa na minha vida. Eu creio, porque eu andava no mundo e aqui estou. Então, Ele me tirou da lama e me colocou no paraíso, porque aqui eu já estou no paraíso. Eu já me sinto no paraíso com meus irmãos. Eu já me sinto no paraíso, porque eu venho sentir a presença de Deus. Eu estou aqui, sinto a presença de Deus. Então, eu creio que Deus é por mim, porque eu tento fazer o melhor dentro da igreja. Eu tento fazer o melhor, eu tento me envolver. Tudo que tem, eu tento me envolver. Eu tenho tempo. Aí eu quero me envolver mais e mais na obra. A gente se envolve e é com alegria que vem a recompensa. Não é verdade? Na nossa vida é assim também. Todas as vezes que damos glória a Deus, nós fortalecemos. Mas todas as vezes que murmuramos e blasfemamos, nós enfraquecemos. Então nós não devemos falar palavras que não é de agrado de Deus, do nosso Deus. Não adianta a gente falar coisas que não agradam a Deus, com o esposo, com o marido, com filhos, com ninguém, com vizinhos, com ninguém. Se você tem uma prova, vá lá a Deus. Se o seu vizinho está com problema com você, deixe ele com problema com você, porque Deus é seu advogado. Você entrega na mão de Deus. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na vida do seu vizinho. Ore pelo seu vizinho. Ore pelo seu vizinho. Em vez de você falar mal do seu vizinho, ore o seu vizinho. Porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na vida dele. Amém, Jesus. Aleluia. Abraão foi chamado o pai da fé, porque dava glória a Deus. Quando nossa fé está firmada na promessa de Deus, mesmo no meio da dificuldade e impossibilidade aos olhos humanos, somos impelidos a persistir ainda mais na força e no poder de Deus. Então nós devemos persistir e não desistir. Você está aqui para desistir ou para persistir? Nós estamos todos aqui, nós saímos todos de nossas casas, né? Aonde é o nosso lar, está a cama quente, um cafezinho quente, uma televisãozinha, mas aquilo tudo vai ficar. E Deus não. Deus é para sempre. Deus é em nossa vida para sempre. Nas muitas vezes em que o desânimo pareceu pesar sobre Abraão, Deus chamou sua atenção para a promessa original, reafirmando sua aliança com ele. Abraão servia a Deus, que tem poder para trazer à existência tudo aquilo que não existe. Então, tudo que tem na nossa vida que não existe, vai passar a existir. Se você não tem, você vai passar a ter. Tenha fé. Se você não tem uma casa, você vai passar a ter sua casa. Se você não tem o seu carro, você vai passar a ter seu carro. Vai depender da sua fé. Vai depender da sua persistência. Então devemos persistir para que venhamos alcançar, primeiramente, a nossa fé. A nossa fé. Que outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Não é verdade, meus irmãos? Então Abraão lutou contra a esperança, pois vivia de acordo com o que o Senhor lhe prometera. E por isso foi chamado para a fé, porque foi além da sua limitação. Ele acreditou. Ele acreditou. E ele, já idoso, não poderia ter filho. Mas Deus tinha lhe prometido. E Deus, quando promete, Ele cumpre. Ele creu. Ele creu. Então nós devemos crer também. Porque Deus é Deus de promessa. Mas a promessa só chega naquele que está firmado na fé. Mesmo quando não havia nenhuma esperança, isso foi lhe imputado por justiça. Portanto, não podemos viver apenas de acordo com aquilo que nossos olhos veem, nem segundo o que as pessoas dizem. Nós não devemos viver no que as pessoas dizem, em si, no que a palavra nos ensina.
ensina o que sai do altar. É uma pregação, é um estudo, tudo que sai do altar é de Deus. Tudo que está aqui é de Deus. Tudo que está aqui sendo falado é de Deus. Deus é fiel e tem poder de trazer à existência as coisas que não existem. Temos apenas que crer. Você crê em Deus? Você crê que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida? Eu creio que Ele pode fazer grandes coisas na minha vida. E Ele tem feito grandes coisas na minha vida. A melhor coisa que Deus fez na minha vida foi me trazer para junto dele, para estar aqui, dentro da igreja. E eu não quero sair nunca, porque lá fora não tem nada de bom para mim. E aqui tem tudo de bom para mim. Aqui tem a palavra, aqui tem a salvação. Eu quero ser salvo. Eu quero estar com Deus. Eu quero buscar mais e mais. É melhor a gente estar com Deus, porque aí fora não tem nada a oferecer. Eu já passei por muitas coisas no mundo. O irmão Tiago também já passou muitas coisas no mundo. Mas Deus fala, Tiago, que nós devemos buscar, nós devemos ter fé, porque a fé, ela move montanhas. Então, tudo que a gente firmar em Deus, Deus vai nos retribuir. Tenha fé. Tenha fé. Tem uns tópicos aqui que diz: quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, Abraão prepara o altar para o sacrifício de Isaac, enquanto escuta a voz criticando sua decisão. Emocionado, ele explica ao filho que Deus estará sempre em primeiro lugar. E mediante o menino atende que Deus estará sempre em primeiro lugar. E mediante o menino entende o que está acontecendo e lhe estende as mãos para ser amarrado e colocado no altar. Você daria ao seu filho hoje para morrer? Você faria o que Abraão fez? Colocar o seu filho único para morrer para Cristo? Hoje você faria? Entendeu? Então, foi grande o que Abraão fez. Ele teve a fé. Gênesis 22 mostra como o patriarca hebreu demonstrou obediência plena, confiança na promessa de Deus e total compromisso com Ele. Além disso, Gênesis 22 faz ainda uma referência ao sacrifício de Cristo ao registrar a provisão de Deus de um carneiro para sacrificar no lugar de Isaac. Então, tudo aquilo que foi feito em Abraão já era demonstrando o que aconteceria mais na frente, que era a vinda de Jesus Cristo. De verdade? Porque o que significa o sacrifício de Isaac? O sacrifício de Isaac foi a representação de Jesus. O que Abraão quase fez foi o que Deus teve que fazer pela humanidade. Deus sacrificou o seu único filho, não só para provar o seu amor por nós, mas para nos salvar de nossos delitos e pecados. No entanto, muitos só se aproveitam disso e não valorizam e não mudam de vida. É verdade, muitos não valorizam o que Deus fez por sua vida. Eu valorizo a todo momento o que Deus fez na minha vida. Então, o Isaac já era a representação de Jesus. Era a representação de Jesus. Abraão foi provado a fé. Deus poupou o filho de Abraão, mas Deus deu o filho dele por nós. Sacrificou o seu único filho, Jesus Cristo, por mim e por você, para que nós estivéssemos aqui hoje, glorificando a Deus, porque Deus é muito grande na minha e na sua vida. Porque somos descendentes de Abraão.
Nós recebemos tudo isso, assim como Abraão e todos os seus descendentes que creem na promessa de que Deus enviaria aquele que abençoaria todos os povos do mundo por meio do seu nascimento, morte e ressurreição. Jesus Cristo é descendente de Abraão, através do qual todos somos abençoados pela fé salvadora. Então Jesus Cristo é descendente de Abraão. Se a gente for estar lendo a palavra, a gente vai ver que no começo Deus já sabia de tudo que iria acontecer e Ele já estava planejando a vinda do teu filho. E meus irmãos, nós devemos se pôr mais e mais na fé, porque Jesus está voltando e Jesus quer levar a tua igreja com Ele. Então, se nós não dermos lugar à palavra, a gente não vai. Quem quer ser salvo? Nós devemos fazer por onde? Porque Deus já fez. Deus limpou todos os nossos pecados, onde foi que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós, onde Ele derramou aquele sangue, o sangue carmesim, por mim e por você. Então eu quero que uma gota daquele sangue entre na minha veia, para me fortalecer mais e mais na fé, porque eu quero ser salvo. Então eu tenho que caminhar de acordo com a palavra, de acordo com o que a palavra diz. Então, me afastar da aparência do mal e orar por todos os meus inimigos, que se dizem meus inimigos, que para mim são todos meus irmãos. Porque Deus fala assim: Jesus não perdoou os 2 ladrões e perdoou mais ainda a humanidade, aqueles que o mataram, Ele perdoou. Então quem não é eu, quem não é você, para que não venha perdoar? É difícil, mas temos que fazer como está escrito na Bíblia, nós devemos perdoar, porque Ele pagou um preço alto para que nós estivéssemos aqui hoje. Então não adianta a gente estar dentro da igreja e não fazer o que a Bíblia nos ensina a fazer. Sei que é difícil, mas devemos fazer, porque aquele verdadeiro crente, ele passa por atribulações, mas a vitória é grande. A vitória é grande daquele que verdadeiramente tem Deus como Rei Deus na sua vida e deixa Deus reinar diariamente na sua vida. Devemos começar o nosso dia em orações. Vamos orar mais, vamos buscar mais, porque é hora de a gente estar na presença de Deus, mais e mais em nossas vidas. Então, meus irmãos, porque Deus disse a Abraão, porque Deus precisava testar Abraão, como Ele fez conosco. Hoje em dia, a nossa vida nas mãos de Deus é desapegar de tudo, incluindo família. Abraão deixou o maior exemplo de todos, por isso é o pai da fé. Então seja você também um pai da sua fé. Seja também você pai da sua fé. Se você tem fé, faça o que Abraão fez. Não ligue para ninguém. O seu foco é Jesus. O foco meu e o seu é Jesus. Não ligue para tribulações. Tenha fé, porque Deus proverá tudo em sua vida. Basta ter fé. O irmão Pote, ele teve fé, alcançou a fé. Eu tenho fé, eu vou alcançar também o meu objetivo. E eu oro para que todos venham alcançar o objetivo de cada um. Vamos louvar a Deus. Convido a irmã Carla, termina a Carla para me estar louvando comigo. Aleluia, glória a Deus. Vamos se pôr de pé, meus irmãos, vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus. Bota a mão.
Glória a Deus. Um dia em Beceba saí, partindo para Moriá. Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía então, paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram então, ali conseguiram chegar, num certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac pergunta: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho, o cordeiro